A vós, meu Deus, eleva minha alma. Confio em vós, que eu não seja envergonhado. Não se riem de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera, quem em vós confia. Com este domingo, iniciamos simultaneamente o tempo do Advento e o novo ano litúrgico. Por isso, atendendo ao convite do salmista, queremos celebrar o início do novo ano litúrgico na esperança da alegria e da paz. Advento é tempo de preparação para o Natal, o qual festejamos a encarnação daquele que nos traz a salvação. Deixemos-nos guiar pela luz do Senhor para acolher os sinais do reino de Deus, presente entre nós. Embora estejamos no seu começo, a liturgia nos faz olhar para as realidades do fim, como que nos ensinando a direção, apontando a meta e orientando a nossa existência para Deus. Os cristãos, homens e mulheres, são o povo da esperança, pois a espera, a confiança e o otimismo em relação ao reinado de Deus e sua definitiva restauração com a segunda vinda de Jesus tem para nós sabor de realização, de plenitude, de salvação, como memorial da salvação, da esperança. O Advento alarga a nossa vida para acolher o grande mistério da encarnação. E neste tempo do Advento, nossas preces se unem às esperanças do povo de Israel, de todos os povos. Nossa fé em Jesus nos leva a crer que estas esperanças já estão realizadas nele. Por isso, nos alegramos em preparar o seu Natal, vigilantes aos sinais da sua vinda no meio de tudo quanto acontece em nossa vida e na criação. Por isso, a liturgia deste domingo apresenta um apelo veemente à vigilância. O cristão não deve instalar-se no comodismo, na passividade, no desleixo, na rotina, na indiferença, mas deve caminhar sempre atento e vigilante, preparado para acolher o Senhor que vem e para responder aos seus desafios. A primeira leitura do profeta Isaías convida os homens e mulheres, todos, de todas as raças e nações, a dirigirem-se à montanha onde reside o Senhor. É do encontro com o Senhor e com a sua palavra que resultará um mundo de concórdia, de harmonia, de paz sem fim. O nosso oráculo é o poema da paz universal e da convergência de todos os povos à volta de Deus. Este quadro é o reverso de Babel, na história da Torre de Babel, lá no livro do Gênesis, capítulo 11. Os homens escolheram o confronto com Deus, o orgulho, a autossuficiência, e isso conduziu à divisão, ao conflito, à confusão, à falta de entendimento, à dispersão. Agora, os homens escolheram escutar Deus e seguir os caminhos indicados por Ele. O resultado é a reunião de todos os povos, o entendimento, a harmonia, o progresso, a paz, essa paz universal. E quando se realizará essa profecia? O sonho do profeta começa a realizar-se em Jesus. Ele é a palavra viva de Deus que se faz carne e veio habitar no meio de nós, a fim de trazer essa paz aos homens e mulheres amados por Ele. Da escuta dessa palavra, nasce a comunidade universal da salvação, aberto a todos os povos da terra, de que fala a leitura que nos é proposta. Se é verdade que todo processo tem a marca da iniciativa divina, também é verdade que o homem, e ao homem compete responder positivamente à ação de Deus. Tem de escutar essa proposta, tem que acolhê-la no seu coração, na sua vida, e a partir ao encontro de Deus, colocá-la em concretude. A Ti, Senhor, confio minha vida. Não será desiludido quem espera em Ti.
A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos recomenda a todos os fiéis que despertem da letargia que os mantém presos ao mundo das trevas, o mundo do egoísmo, da injustiça, da mentira, do pecado. Que se vistam da luz. A luz é a vida de Deus que Cristo ofereceu a cada um de nós e que caminhem com alegria, com esperança ao encontro de Jesus, ao encontro da salvação. Quando Paulo redige a carta aos Romanos, ele está em Corinto, no termo da sua terceira viagem missionária, e prepara-se para partir para Jerusalém, com o produto da coleta que organizou na Macedônia e na Caia, em benefício dos santos de Jerusalém, que estão na pobreza, como nós podemos ver na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, e Romanos 15, 25. Paulo acha que terminou a sua missão no Oriente, e quer agora levar o Evangelho ao Ocidente. Estamos aí pelo ano 57 ou 58, e o texto que hoje nos é proposto pertence à segunda parte da carta. E depois de exortar os cristãos que pertencem à comunidade de Roma ao amor mútuo, Paulo pede-lhes que estejam vigilantes, que estejam preparados, a fim de acolher o Senhor que vem. Quase todos nós somos pessoas razoáveis e sérias e não andamos todos os dias em bebedeiras, em devassidões, em libertinagens, em discórdias, mas apesar da nossa bondade, da nossa seriedade, é possível que o cansaço, a monotonia, a preguiça nos adormeçam, que caiamos na indiferença, na inércia, na passividade, no comodismo. É possível que deixemos correr as coisas e que esqueçamos os compromissos que um dia assumimos com Jesus e com o seu reino. É para nós que Paulo grita: acordai, renovai o vosso entusiasmo pelos valores do Evangelho. É preciso estar preparado sempre para acolher o Senhor que vem. Existe também neste texto um convite à esperança. O Senhor vem, a noite vai adiantada e o dia está próximo. Deus não nos abandona jamais. Ele continua a vir ao nosso encontro, a construir conosco esse mundo novo de justiça, de paz. Por muito que nos assustem as trevas que envolvem o mundo, a presença de Deus garante-nos que a injustiça, a exploração, a morte não são o final inevitável. A última palavra que a história vai ouvir é a palavra libertadora, salvadora de Deus. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, apela também à vigilância. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus apresenta o último grande discurso de Jesus antes da sua paixão e morte. O fiel ideal não vive mergulhado nos prazeres que alienam, nem se deixa sufocar pelo trabalho excessivo, nem adormece numa passividade que lhe rouba as oportunidades. O fiel ideal está em cada minuto que passa atento, vigilante, acolhendo o Senhor que vem e respondendo aos seus desafios, cumprindo o seu papel. É aquilo que São João Paulo II dizia: buscar o equilíbrio da vida, é sermos pessoas equilibradas. Para Mateus, a vinda do Senhor é certa, embora ninguém saiba nem o dia nem a hora. Aos fiéis, resta estar vigilante, preparados e ativos para transmitir esta mensagem. Mateus usa 3 quadros. Para Mateus, a vinda do Senhor é certa, embora ninguém saiba o dia nem a hora. E por isso, os fiéis, nessa vigilância, nessa preparação, estão prontos a ouvir. O primeiro versículo, o 37 ao 39, o primeiro quadro, é o quadro da humanidade. Na época de Noé, os homens viviam então numa alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua vidinha, descomprometida
quando o dilúvio chegou, os apanhou de surpresa, impreparados, por assim dizer. Se o gozar a vida ao máximo for para o homem a prioridade fundamental, ele se arrisca a passar ao lado do que é importante e a não cumprir esse papel no mundo. O segundo quadro que São Mateus coloca, dos versículos 40 e 41, nos coloca diante de duas situações da vida cotidiana: o trabalho agrícola e a moagem do trigo. Os compromissos e trabalhos necessários à subsistência do homem também não podem ocupá-lo de tal forma que o levem a negligenciar o essencial, a preparação da vinda do Senhor. O terceiro, os versículos 43 e 44, nos coloca frente ao exemplo do dono de uma casa, que adormece e deixa que a sua casa seja saqueada pelo ladrão. Os fiéis não podem nunca deixar-se adormecer, pois o seu adormecimento pode levá-los a perder a oportunidade de encontrar o Senhor que vem. A questão fundamental é esta: o fiel ideal é aquele que está sempre vigilante, atento, preparado para acolher o Senhor que vem. Não sabe aonde e não perde, portanto, oportunidades, porque não se deixa distrair com os bens deste mundo. Não vive obcecado com eles e não faz deles a sua prioridade fundamental. Mas dia a dia ele vai cumprir o papel que Deus lhe confiou, com empenho, com sentido de responsabilidade e criação própria, porque cada um vai fazer a sua vida algo novo. O que é que significa para nós estar vigilantes, portanto, estar atentos, estar preparados para o Senhor que nos acolhe? Significa ter a nossa alma na graça de Deus. E para que, se a morte chegar de repente, Deus não consiga encontrar em nós qualquer pecado não confessado e não tenha qualquer razão para, assim, evitar-nos e enviar-nos para aquele lugar onde não queremos ir, que não é o céu, que é o caminho contrário, o inferno. Significa, portanto, fundamentalmente, acolher todas as oportunidades da salvação que Deus nos oferece continuamente. Se Ele vem ao meu encontro, me desafia a cumprir uma determinada missão e eu prefiro continuar a viver a minha vidinha fácil, sem compromisso, na minha zona de conforto, ou eu estou de fato pronto a esses desafios? Ele vem ao meu encontro e me convida não somente a enfrentar, mas convida a partilhar algo também com meus irmãos, minhas irmãs. E eu escolho a avareza, o egoísmo, ou estou a perder uma oportunidade de abrir o meu coração ao amor, à alegria e à felicidade? Portanto, o Evangelho que nos é proposto nos apresenta alguns dos motivos que também impedem o homem e a mulher a acolher o Senhor que vem. Fala dessa opção por gozar a vida sem ter tempo nem espaço para compromissos sérios. Quanta gente que nós vemos também que perdem não só o tempo, mas a própria vida, porque se fecham em si mesmo e cada vez não celebram a sua própria vida, não celebram a sua fé de estarem vivos, de uma gratidão plena. Fala do viver obcecado com o trabalho, esquecendo tudo mais. E quanta gente também trabalha 15 horas por dia e esquece que tem uma família, que tem os filhos, que precisam de amor. Fala do adormecer, do instalar-se e não presta atenção às realidades mais essenciais. Quanta gente encolhe os ombros diante do sofrimento dos irmãos e diz que não tem nada com isso. Isso é problema do governo, problema do Papa, e o Papa que tem que resolver essas situações. E eu, o que é na minha vida me distrai do essencial e me impede tantas e tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem? Neste tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, cada um de nós é convidado a recentrar a nossa vida no essencial, a redescobrir que é importante a estar atento às oportunidades que o Senhor dá dia a dia, que me oferece
a acordar para os compromissos, sim, que é assumir também, mas assumir também os compromissos para com Deus, para com os irmãos, a empenhar-me na construção de uma civilização do amor. É essa a melhor forma, ou melhor, a única forma de preparar essa vinda do Senhor. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, aos homens e mulheres, sem armas, Deus promete a vitória da paz. Um homem desarmado é um homem vulnerável, mas ele pode também desarmar os violentos que lhe fazem face. Jesus veio precisamente desarmar os homens e nos apresenta, e apresenta-se como príncipe da paz. Proclama: felizes os construtores de paz, porque a paz é uma obra. Faz-se a paz, infelizmente, também se faz a guerra. E neste período, nossa história, marcada pela violência, pela guerra, nos apresenta novamente esse convite a sermos reconciliadores, dando um passo ao diálogo, escutando, falando do respeito, olhando e ousando falar de solidariedade, estendendo o amor. Desarmando-se de todos os tipos de armas que nós temos. As pessoas abaixam os braços dizendo: nunca vai se conseguir, mas se consegue, porque a vitória é assegurada pela própria glória de Deus. Glória a Deus na paz, principalmente aos homens de boa vontade. Por isso, bom início de advento a todos e que nos preparemos para o Santo Natal do Senhor. A todos um bom, um abençoado domingo.